Olá a todos! No dia 5 de novembro de 2020, eu e a Suzy apresentamos uma pequena fala no Seminário Integrado do PPG de Filosofia da UFSM. Agradeço muito ao Thierry pelo convite e a todos que participaram e ouviram as nossas falas naquele dia e também ao pessoal que está ouvindo hoje, no dia 23. Então, como foi esquecido de gravar naquele dia, estou hoje aqui gravando a minha fala para vocês. Então, vou sem mais delongas, vou tentar ser o mais breve possível para que conste aqui no site na minha fala no site do PPG da UFSM. Então, vou compartilhar a minha tela e os meus slides com vocês. Peço já desculpa por qualquer erro, estou tentando gravar há bastante tempo, cometendo vários erros, então peço já desculpa por qualquer erro que possa acontecer. Então aqui está o belo cartaz da nossa apresentação, que foi dia 5. Eu estudo a memória episódica e a sua relação com o passado. Mas hoje eu vim apresentar um trabalho sobre os diferentes tipos de memórias que os seres humanos possuem. Então, por que hoje eu vim discutir a taxonomia ou a diferença entre os tipos de memória? Porque para mim entender melhor a memória episódica, eu devo entender como classificar e diferenciar esse tipo de memória dos outros tipos de memória, assim como entender como a memória evoluiu ao longo dos anos do ser humano, que isso é entender a sua natureza, e também a função desses tipos de memória. De cada um cumpre uma função diferente, que função são essas? Assim como a memória preserva ou gera conhecimento. Então, mais especificamente, o tópico da minha fala é classificar a memória episódica e também falar um pouco sobre a função e o conteúdo que são específicos desse tipo de memória. Esse vai ser um trabalho de revisão dos trabalhos de Andrew Tove, que é um psicólogo experimental canadense que cunhou o termo memória episódica e que é super relevante até hoje para discutir o que é a memória episódica e o que é específico a memória episódica, seja em função, conteúdo ou o modo como a gente acessa essas informações armazenadas. Então, dando continuidade, o plano da minha fala, então, é falar sobre 3 pontos, que é a divisão da memória declarativa e por que a memória episódica seria uma memória declarativa. O segundo ponto é a memória episódica tem um conteúdo específico a ela, e se sim, qual é ou que é necessário esse conteúdo. E o terceiro é ver se há um tipo específico de consciência que está acompanhando a memória episódica ou não. Então vamos lá, é o primeiro deles. Antes da gente falar propriamente da divisão dos tipos e subtipos de memória, aqui temos 3 casos. 3 casos que envolvem o mesmo sujeito relembrando sobre algo. Então, vamos lá. Alguns exemplos de lembrança. O primeiro caso. Ana lembra como andar de bicicleta. O segundo. Ana lembra que ontem usou uma blusa azul em sua aula na UFSM. E o terceiro caso. Ana lembra que a capital do Brasil é Brasília. Aqui, olhando esses 3 exemplos, a princípio, após o Ana lembra, o conteúdo dessas 3 sentenças parece ser muito diferente. Então, a pergunta que eu quero fazer para entender melhor o que diferencia e quais são os tipos de memória que estão envolvidas e que Ana está realizando é me perguntar o que Ana está lembrando. Então, no primeiro caso, parece que Ana está lembrando uma habilidade motora.
Ana sabe andar de bicicleta porque quando Ana vê uma bicicleta e senta, ela sabe que movimentos ela precisa fazer para pedalar. Ana sabe pedalar. Então, ela não sabe como expressar, como ela aprendeu, como ela sabe disso, ela simplesmente sabe que movimentos precisa fazer. Assim como a gente sabe que tipo de movimento a gente deve fazer com o braço para desenhar as letras, cada tipo de letra. Embora a gente não saiba expressar linguisticamente, através de sentenças, de frases, como a gente possui essa lembrança. No segundo caso, Ana está lembrando de um evento específico que aconteceu na vida dela. Algo que aconteceu, que ontem ela teve aula na UFSM e que estava usando uma blusa azul. Algo bem específico que aconteceu no passado dela. E no terceiro caso, ela lembra um fato geral sobre o mundo. Ana sabe que existe um país chamado Brasil e que esse Brasil possui uma capital, que é Brasília. Então, o que esses três casos nos remetem? Que há três tipos de lembranças bem diferentes. Então, essas lembranças deram espaço para uma taxonomia que fala sobre dois subtipos de memória. Então, a nossa memória possui uma memória declarativa e a memória não declarativa. Aqui no caso, voltando um pouco, quando a gente lembra uma habilidade, a gente está tendo uma memória procedural sobre um hábito ou uma habilidade que a gente possui. Aqui eu não vou falar especificamente sobre esses outros tipos de memória e eu peço desculpas por estar em inglês, mas eu não tenho muita habilidade com fazer esses quadros, então achei melhor pegar um bem claro e que bem influente. O segundo tipo de memória é a memória declarativa, que seria esses dois últimos casos, que são que a gente sabe expressar como que a gente pode lembrar. Ana lembra sobre o evento que aconteceu na vida dela porque ela experienciou esse evento ontem. E Ana lembra que Brasil é capital de Brasília porque ela aprendeu na escola, ela aprendeu na internet, os pais dela falaram, alguém falou para ela que existe um país chamado Brasil e que esse país tem uma capital, que é Brasília. Então, são várias fontes diferentes que informaram Ana sobre esse fato. Então, temos aqui, fatos e eventos fazem parte dessa memória declarativa. Que é a memória que a gente pode expressar em sentença, como a gente lembra que algo. Então, voltando aos nossos exemplos, nós temos um caso de memória não declarativa, para lembrar de andar de bicicleta, memória declarativa e duas memórias declarativas para os dois últimos casos. Então, quando a gente lembra eventos, a gente está lembrando de uma memória episódica e fatos, uma memória semântica. Aqui, só para deixar bem claro os dois tipos. Porém, retomando os exemplos, o que no conteúdo desses dois tipos de exemplo nos realmente mostra que um é uma memória episódica e o outro é uma memória semântica. E para explicar o que é diferente nesses dois casos, a gente vai tratar, Tolkien trata sobre a natureza das informações. Então, aqui a gente entra sobre o conteúdo da memória. Qual é a natureza dessas informações? Qual é a fonte? De onde essas informações da nossa memória vêm? A maior diferença entre a memória episódica e a memória semântica, aqui tem um processo que é dado, processo de memória geral, a gente tem uma percepção que é codificada e que é posteriormente armazenada e recuperada. O mesmo caso vale para memória semântica. Então, só que um porém.
Memória semântica não só necessariamente precisa vir através de uma percepção, ela pode vir através de um pensamento nosso. Aqui, percepção são os dados do nosso sentido, né? Visão, tato, paladar, a nossa experiência que a gente tem dos eventos ou do mundo. Então, aqui, ela pode, a natureza da informação da memória semântica pode vir sobre um pensamento. Então, dado isso, Tuvin também fala que na memória episódica é um sistema que é suscetível à transformação e perda das informações armazenadas. Como se trata de apenas um evento específico na vida de uma pessoa, esse evento se torna mais fácil de ser transformado ou ser esquecido. Por exemplo, Ana pode esquecer que foi na UFSM ontem, e Ana pode esquecer ou lembrar que foi com uma blusa roxa e não azul, transformar. Enquanto para Turing, na memória semântica, ela não é tão suscetível a essa transformação e perda das informações. Então, dado várias fontes, dada a natureza dessa informação vindo de várias fontes, livro, internet, várias pessoas, é mais difícil Ana esquecer, então, que Brasília é a capital do Brasil. Que, de fato, esquecer que ontem ela foi com uma blusa azul na UFSM. Então, o que o conteúdo ou a natureza das informações armazenadas na memória episódica e na semântica nos dizem sobre a função desses dois tipos de memória? Então, vamos lá. A memória semântica é a memória do nosso conhecimento geral sobre o mundo e as experiências pessoais. Então, aqui um conhecimento geral, ele não é específico sobre um evento ou não, ele é algo bem mais amplo e geral. Tanto o que acontece na nossa vida, por exemplo, meu aniversário em fevereiro, quanto Paris é a capital da França. Enquanto que a memória episódica é a memória que representa as informações sobre o que, quando e onde de um evento ou episódio experienciados pessoalmente. Então, voltando aos casos, aqui, Ana lembra que ontem usou uma blusa azul em sua aula na UFSM, é uma memória episódica, por quê? Aqui, o que? Ana lembra que usou uma blusa azul. Esse é o que da informação da memória episódica. Ana lembrou que Ana está lembrando. O onde, quando quer dizer, né? Que ontem. E o onde na UFSM, na sala de aula na UFSM. Então temos os três aqui, o que, quando e onde. Enquanto Ana lembra que a capital do Brasil é Brasília, não possui quando que Ana aprendeu isso e nem onde, apenas o que Brasília é a capital do Brasil. Então, essa seria a diferença entre memória episódica e semântica em relação à sua função ou ao conteúdo que ela armazena. Porém, longe da filosofia de dar uma resposta, ou mesmo, nesse caso da psicologia, que não seja debatível, aqui a gente tem dois casos. O primeiro caso é uma memória episódica. Ana lembra que seu aniversário é em fevereiro. Por que Ana lembra disso episodicamente? A princípio parece uma memória semântica, mas quando Ana lembra que seu aniversário é em fevereiro, Ana está lembrando que em fevereiro desse ano ela fez pré-quarentena uma festa de aniversário. Então ela está lembrando dessa festa e ela sabe que aconteceu em fevereiro. Enquanto o segundo caso seria uma memória semântica. Mas a princípio é uma memória que tem o que, quando e onde. Ana lembra o que? Que adotou o Cisso, seu gato. Aonde? No seu prédio, na sua vizinha, da sua vizinha. Se Ana mora num apartamento, então ela adotou da vizinha, então foi no prédio dela, da vizinha dela. Quando? Em agosto de 2016.
Porém, Ana não tem. Quando a gente volta lá, a memória episódica é o tipo de memória que a gente tem uma imagem mental, seja ela algum cheiro, alguma coisa, mas o mais tratado é alguma imagem mental mesmo, imagística. Então, no momento em que Ana lembra que adotou seu gato de sua vizinha em agosto de 2016, ela não tem nenhuma imagem desse evento na sua cabeça. Ela simplesmente sabe que ela adotou seu gato e que seu gato ela adotou da sua vizinha em agosto de 2016. Então, o que isso nos fala? Que, através do conteúdo da memória episódica e da memória semântica, não é possível diferenciar esses dois tipos de memória. Então, Tolkien pensou que precisaria de mais um critério, de algum outro tipo de critério para diferenciar uma memória semântica de uma memória episódica. Então, se não pelo conteúdo, de que outra maneira podemos diferenciar a memória semântica da memória episódica? Então, Tolkien surgiu com um critério que fala sobre o modo como a gente acessa essas informações. Então, aqui a gente vai para o terceiro ponto do nosso plano, que são os tipos de consciência que acompanham a memória. O que faz a informação acessível para a memória episódica? Então, como a gente acessa essas informações armazenadas? Então, os tipos de memória possuem diferentes tipos de fenomenologia e consciência. Fenomenologia são sentimentos ou o modo como a gente experiencia esses tipos de memória. Então, o modo como a gente tem consciência e como a gente sente essas memórias se dá de forma diferente. Então, uma nova taxonomia está aqui. A memória dividida em declarativa e não declarativa, como a gente já tinha discutido em cima semântica, cada um desses tipos possui um tipo de consciência específico. Aqui a memória não declarativa tem apenas um tipo de consciência, que é a consciência anoética. A memória semântica possui um tipo de consciência específico, que seria a consciência noética, e a memória episódica, o tipo de consciência autonoética. Então, agora vamos explicar cada um desses casos e o que diferencia esses três tipos de consciência. Então, a memória não declarativa, que seria o caso, Ana lembra que sabe andar de bicicleta. Então, os tipos de memória não declarativa são acompanhados de um tipo de consciência de primeiro nível, procedural e sensório. A consciência noética é uma forma de consciência de ser capaz de registrar perceptualmente, representar internamente e responder comportalmente. Então, eu não tenho consciência do que está representado internamente, de que tipo de representação foi registrado, eu só sei como responder através do comportamento, do escrever uma letra específica ou saber pedalar a bicicleta. Então, esse é o tipo de consciência de primeiro nível que não nos apresenta ou não nos é acessível nenhum tipo de representação interna, mas sim só de responder a partir do comportamento, iniciar e pedalar. Então, a memória semântica, na memória semântica é acompanhada da consciência noética. O sujeito que está noeticamente consciente não somente representa o mundo, mas está consciente de sua representação. Aqui, a gente consegue acessar a representação que a gente está tendo. Que, por exemplo, que Paris é a capital da França, aqui como um exemplo. Quando alguém me fala qual é a capital da França, eu lembro Paris. E eu sei que eu estou representando Paris enquanto sendo a capital da França. Então, essa forma de consciência permite que o sujeito estar ciente e operar cognitivamente sobre os objetos e eventos, assim como as relações entre esses objetos e eventos. Eu sei que Paris tem a relação de ser capital de
com a França. Então, eu sei qual é a relação entre esses objetos, capital de Paris e França. Esse é o modo como eu acesso as informações armazenadas pela memória semântica. Enquanto mais um elemento. Tem uma fenomenologia específica da memória semântica, que é o feeling of knowing, o sentimento de saber, algo assim, traduzido meio que literalmente, que é, para dar um exemplo do que é esse sentimento, esse sentir, não sei se é uma tradução muito boa, mas quando a gente está assistindo um jogo tipo Silvio Santos ou alguma coisa assim, aquele que tem as palavras e tu tem que formar uma palavra e às vezes tu não consegue recuperar, mas tu sente que tu sabe qual palavra é, tu só precisa de um tempo mais para pensar. Esse é o tipo de sentimento de fenomenologia que está presente na memória semântica. Eu sei que, eu sinto que, eu sei que Paris é a capital da França. Enquanto, então voltando agora à memória episódica, o tipo de consciência que acompanha, que nos dá acesso às informações armazenadas pela memória episódica, é a consciência autonoética, que envolve a consciência do si mesmo no tempo subjetivo. Essa forma de consciência é o que permite aos sujeitos representar episodicamente. Então, quando eu estou tendo uma memória episódica, eu me represento nessa memória. E eu sei que isso se deu no passado. Por exemplo, no caso de Ana, quando Ana lembra que usou uma blusa azul, ela lembra dela mesma na memória usando a blusa azul em sala de aula na UFSM ontem. Então, quando alguém lembra episodicamente, não está somente ciente da sua representação, sendo uma representação. Eu sei que isso é uma representação, que eu não estou... Quando Ana lembra que adotou o gato dela, ela sabe que ela está representando o evento que ela experienciou. Mas que também ela está ciente de ser uma representação de um episódio particular do seu passado pessoal. Então, foi aquele momento específico da adoção do gato dela. Assim também como lembramos que estávamos envolvidos no evento. Ana lembra dela mesma em 2016, em agosto de 2016, adotando o seu gatinho Cisso. A fenomenologia envolvida na memória episódica é muito mais rica do que na memória semântica, pois a consciência autonoética permite o sentimento de calor e intimidade. Então, é um sentimento que a gente diz que a gente já experienciou algo no passado e que a gente tem uma conexão, que a gente está lá e lembra desse fato que aconteceu na nossa vida. Então, que marca algo que pertence ao passado pessoal desse sujeito. Então, desse modo, como Ana acessa as informações armazenadas na memória, no caso da bicicleta, pela consciência anoética. No caso do bebê, usando a blusa azul na sala de aula no UFSM, através de uma consciência noética. E Ana lembra que é a capital do Brasil. Autonoética, desculpa, eu troquei aqui. Troquei os dois casos. Então, aqui, do evento ontem que aconteceu, seria a consciência autonoética. E Ana lembra que a capital do Brasil é Brasília, seria um caso de consciência noética aqui. Peço perdão por esse erro. Então é isso. Então Tubin chegou à conclusão de que para diferenciar uma memória semântica de uma memória episódica, a gente precisa olhar o modo como a gente acessa as informações armazenadas. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Desculpa qualquer erro. Então é isso. Agradeço a todo mundo. Tchau, tchau. Assistam todas as quintas-feiras às 2h as apresentações do seminário. Tá valendo muito a pena. Então, obrigada.